Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara de Cubatão. Falamos ao vivo diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, trazendo as principais notícias do dia. Lembrando a você que você pode estar nos acompanhando pelo Facebook TV Câmara Cubatão e também em parceria com a TV Polo pelo canal 11. Vamos com as notícias. Vila Fabril e suas memórias. A saudosa Vila Fabril teve seu pedido de tombamento em 2005. A matéria é de Cris Castanheira. Acompanhe. Vila Fabril é um conjunto de casas que foi construída em 1919 para servir de moradia para os trabalhadores da antiga Companhia Santista de Papel. A Vila Operária tinha cinema, comércio, campo de futebol, igreja e um clube onde aconteciam os melhores bailes e os mais animados carnavais da cidade de Cubatão. Hoje, a Vila Fabril não lembra, nem de perto, o bairro alegre onde viviam centenas de famílias. Na década de 60, aqui neste clube, aconteciam os melhores bailes de carnavais da cidade de Cubatão. O Clube Comercial Santista era um dos clubes mais concorridos da cidade e oferecia os melhores bailes e carnavais de Cubatão. Muitas pessoas iam a pé dos bairros da cidade até a Fabril para se divertir no Clube Comercial Santista. O bloco carnavalesco dos Cabeções levou muito brilho e alegria para os carnavalescos. O time do bairro era o Comercial Santista e era aqui nesse campo que aconteciam os torneios de futebol. O time do Comercial Santista era um dos melhores times de várzea do estado de São Paulo e chegou a ser vice-amador do interior. E era aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida que os jovens e adultos se reuniam para o círculo de oração e para as missas dominicais. Era na Capela Nossa Senhora Aparecida que aconteciam as primeiras comunhões, as reuniões de oração, as missas dominicais e até os velórios dos moradores do bairro. Hoje, a Vila Fabril não parece nem de perto com aquela vila que reunia amigos nesta praça todos os finais de semana. À noite, a Praça da Fabril ficava lotada de jovens que se reuniam para ouvir música, conversar e namorar. O processo de tombamento da Vila Fabril existe desde 2005 e já recebeu o aval do Ministério Público. O Wellington Borges é integrante do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão e explica sobre o processo de tombamento. O processo de tombamento da Vila Operária da Fabril, ele teve início lá em 2005. Foi um processo bastante delicado, uma vez que se pensa em preservar não somente um imóvel, mas toda uma vila que já contou com cerca de 200 imóveis. Mas esse processo aberto em 2005 contou aí com bastante obstáculos, principalmente por parte dos proprietários da empresa, na época a MD Papéis, que entrou com ações na justiça, etc. Decorrido o prazo de 10 anos, ou seja, 2015, a Justiça entendeu que, em decorrência do longo período, sem que houvesse uma definição por parte do Conselho, o processo foi extinto. Nesse mesmo momento, o Ministério Público entrou com uma nova ação para que a Justiça reconhecesse o valor histórico e cultural da Vila Operária da Fabril. Então essa é uma segunda etapa que perdura até hoje, onde há esse reconhecimento por parte da Justiça do valor histórico e se pensa hoje num novo modelo de preservação dos imóveis da Vila da Fabril. Hoje os conselheiros do CONDEPAC, do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, junto com técnicos de outros órgãos de defesa do patrimônio, como o próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, começa a estudar um modelo em que leve em consideração justamente essas questões que no futuro deverão garantir a preservação da Vila da Fabril, ao mesmo tempo que possibilita um uso mais adequado e sustentável. A ideia é transformar o local num centro de cultura e lazer. Aqueles imóveis podem muito bem ser utilizados como equipamentos de cultura, de lazer, ou mesmo de habitação, como a gente observa em vilas
turísticas aqui mesmo no estado de São Paulo e em diversas partes do mundo. Esses imóveis, dada a sua importância histórica, precisa ser utilizada de maneira sustentável e que garanta aí a sua permanência para as futuras gerações. Está aí uma matéria importante na Vila Fabril, um bairro muito importante da nossa cidade e com muita história, e por isso o seu tombamento oficial para manter a história viva. Inverno 2020 terá pouca chuva segundo a previsão do tempo. A matéria é de Thiago Dantas. Acompanhe. O inverno está a caminho. O período mais frio do ano começa oficialmente no Hemisfério Sul no dia 20 de junho e segue até o dia 22 de setembro. Estamos na reta final do outono, período de temperaturas mais agradáveis e um pouco mais baixas. Mas nos últimos anos, o frio não anda chegando com muita força aqui na Baixada Santista. Porém, essa semana, uma massa de ar polar vinda da região sul conseguiu derrubar as temperaturas aqui na nossa região. E bem cedo, agora são 9 horas e 30 minutos, é necessário usar um agasalho para aguentar um pouco do ar gelado nesse horário. O meteorologista Rodolfo Bonafim conversou via WhatsApp com nossa equipe e explicou o motivo desse frio intenso. Nós tínhamos um ciclone, uma área de baixa pressão, aqui na costa da região sul, na altura do Rio Grande do Sul, que estava sugando o ar que vem lá da Amazônia. Olha como o ar caminha longe, né? Veio lá da Amazônia porque aqui se fazia uma alta pressão e aqui uma baixa pressão. E o ar sempre se desloca da alta para a baixa pressão, ok? O que é uma baixa pressão? É uma área que concentra muita umidade e ventos também, no caso do ciclone. Então ventou, tivemos rajadas na segunda-feira à noite e depois no dia seguinte está com afastamento do ciclone para alto mar. Esse ar frio que estava aqui no interior do Brasil pôde repor a falta do ar que vinha lá da Amazônia. Para o inverno, Rodolfo explica que a influência do Oceano Pacífico deverá determinar a estação esse ano. O Oceano Pacífico é o maior oceano do planeta e as águas dele estão mais frias do que o normal. Não está se configurando uma laninha, que seria o fenômeno de resfriamento das águas do Oceano Pacífico, mas alguma coisa parecida com laninha. Mesmo não sendo uma laninha mesmo, verdadeira, isso vai impactar no nosso inverno. Por quê? Nós deveremos ter um inverno com menos chuvas. Logicamente que a Baixada Santista e o Vale do Ribeira são regiões onde não se define uma estação seca. Não existe estação seca, só estação que chove menos. Mas, continuando esses prognósticos, nós teremos um inverno não tão chuvoso como outros anos, um inverno mais seco, e nós estamos vendo isso, né, desde abril, índices de pluviosidade muito baixos. Abril fechou com índice de pluviosidade muito abaixo da média em Santos, na nossa estação meteorológica, e abril a mesma coisa, vai terminar com índice muito abaixo. E as temperaturas não devem cair. Quanto as temperaturas devem ficar um pouquinho acima da média. Ou seja, vamos ter inverno? Vamos ter inverno, mas não inverno rigoroso. Pelo menos até aqui, nos meses de previsão para junho, julho e agosto. Previsão para os 3 meses. Não dá para falar ainda em setembro, que não tem aquele restinho de inverno. Entretanto, a falta de chuvas preocupa, sobretudo com a necessidade de mantermos a higiene devido ao novo coronavírus. O consumo de água aumentou por causa da Covid-19, porque nós temos que lavar mais as mãos, tomar mais banho. Imagina, justamente agora no inverno, que é a estação que a gente é uma estação normalmente seca, especialmente no interior, tá certo? Depois a primavera que repõe essa chuva. E nós temos um indicativo que a primavera, pelo menos no começo, também vai ser de poucas chuvas. Então fica aí um alerta, né, desse risco que nós temos de falta de disponibilidade de água para todos, especialmente agora numa época de pandemia. Bom, nós vamos ficando por aqui. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E fica o nosso recado. Fique em casa e se sair, use máscaras. Até mais.